Senhor presidente, senadora Simone Tebet. Eu gostaria de fazer duas ponderações. Primeiro, que nós pudéssemos, já que é uma decisão tomada por Vossa Excelência, eu lamento muito que Vossa Excelência não tenha honrado o compromisso feito com os líderes dessa casa. Nós, sobre o seu aval, garantimos os votos para o presidente da República e para o governo, num compromisso avalizado por Vossa Excelência que não iria fatiar. Não, mas, desculpa, e depois, eu não estou conhecendo a sua arguição de descumprimento de acordo. E depois... Há uma identidade do artigo 7, não, 107 mas da Câmara do depois, Senado. quando nós permitimos o fatiamento, nós dissemos que só permitiríamos o fatiamento desde que pudesse promulgar os artigos coincidentes que linkassem com a vinculação, senão que mandasse tudo. Eu não vejo qual é o Presidente, nós estamos falando para a nação. Qual é o problema de mandar o 107 para a Câmara junto com o artigo 4º, ou esperar o artigo 4º antes de promulgar o 107, deixar o espaço fiscal de 50 bi solto? Solto não para matar a fome, solto para ser usado para outra coisa, porque quem quer matar a fome somos nós. Nós é que estamos vinculando a Seguridade Social. Eu não estou entendendo, presidente. Eu lamento muito. Vossa Excelência não cumpriu o acordo que nós fizemos em público para garantir o voto. Essa PEC não passaria. E depois, na reunião de líderes, nós autorizamos Vossa Excelência a promulgar o que era coincidente, desde que jamais deixasse solto a vinculação à Seguridade Social. Se tivesse que deixar solto, nós não promulgaríamos nenhum artigo, no caso o 107. A segunda questão, presidente, já que Vossa Excelência lamentavelmente criou um precedente que eu não me lembro de nenhum presidente dessa casa ter feito, de desonrar o compromisso assumido com os líderes, eu peço que reveja então em relação ao artigo 4º, porque o 4º, conforme a sugestão da consultoria, pelo menos salva a vinculação da vacina. Pelo menos garante, o dispositivo garante a vinculação desse ano para a compra de vacina do Covid-19, como havia sugerido o consultor da casa, pelo que ele me passou da outra vez. De qualquer forma, desculpe, só para ouvir. Então, a Vossa Excelência concorda... Não, primeiro que eu não fiz acordo nenhum com Vossa Excelência de não promulgar parte comum. A senhora vai me desculpar. Bom, nós temos que ter honestidade intelectual nisso. Eu vou pedir as notas taquigráficas, as imagens da palavra de Vossa Excelência na tribuna. Eu não fiz nenhum acordo com Vossa Excelência nesse sentido. Então, a senhora... o líder do governo sabe Vossa Excelência... Não haveria sentido Vossa Excelência, eu não sei qual a intenção de Vossa Excelência com essa polêmica toda. A minha intenção é resolver Bolsa Família. Minha intenção é resolver Bolsa Família. E eu encerro por aqui. Perfeito. A minha intenção é resolver Auxílio Brasil. Eu não descumpri acordo algum, absolutamente algum. Eu não sou useiro e vezeiro nisso. Vossa Excelência já convive comigo, sabe que eu busco honrar os meus compromissos, respeitar os meus colegas. Fui absolutamente democrático ao submeter aos líderes a proposta que nós tínhamos de encaminhamento. Ficou claro que nós poderíamos promulgar as partes comuns, fossem da conveniência de Vossa Excelência ou de senadores ou não. Há partes comuns, isso é quase cartesiano ou matemático. Há partes comuns nas PECs que possam ser promulgadas. Agora, essa crise constante de confiança em relação à Câmara dos Deputados, vai me desculpar, absolutamente, há um gesto da Câmara dos Deputados de poder pautar isso na próxima terça-feira, de resolvermos todo esse impasse e resolvermos essa vinculação que eu também defendo. Então, eu acho que há um exagero e um excesso que eu quero aqui invocar o compromisso de todos nós com a solução dos problemas do país. Com a solução, não é só apontar o problema e achar que o problema está resolvido só porque se jogou o problema no ventilador. Então, me desculpe, esse discurso de descumprimento de acordo, nunca viu nessa casa descumprir acordo, vai me desculpar, eu fiz um acordo, eu estou cumprindo o acordo, inclusive o acordo com Vossa Excelência de não separar dispositivos e artigos que fossem desmembrados, que é justamente esse entendimento que eu estou fazendo em relação ao artigo 4º, e que agora Vossa Excelência está propondo que eu, então, agora descumpra o acordo com Vossa Excelência, que eu possa cindir o artigo 4º. É essa linha, eu posso fazer, não tem problema nenhum, até que eu defendi originalmente. Então não tem problema nenhum. Eu posso manter o que o artigo 4º, a parte comum do artigo 4º da Câmara e do Senado, e promulgar. Não tem problema nenhum se for esse o entendimento. Eu refaço minha decisão em relação ao artigo 4º e determino a promulgação daquilo que seja comum entre as duas casas. Eu fiz um acordo com o presidente Arthur Lira. É um acordo que será cumprido pelo Senado, será cumprido pela Câmara dos Deputados. Eu confio na Câmara dos Deputados e tudo quanto nós fizemos de inovação, sem compromisso de mérito, a Câmara dos Deputados apreciará na próxima terça-feira, inclusive essa vinculação que de fato nos é muito cara no Senado Federal. Agora, há um acordo baseado em confiança, baseado em entendimento, baseado em busca de solução. Não é possível que a gente fique o tempo inteiro com discussão política
de cunho, sabe-se lá o que, inclusive eleitoral, para poder desmoralizar senador dessa casa. Então eu não vou polemizar mais, senador Zira. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, senhor secretário da mesa do Senado Federal, senador Everton Rocha, relator da PEC dos precatórios na Câmara, deputado Hugo Mota, relator da PEC dos precatórios no Senado, líder do governo, senador Fernando Bezerra. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, eu queria lhe pedir permissão, eu não vou ler o meu discurso que estava pronto, que está acima da mesa, por achar que ele ficou desconectado com o momento que vivemos no plenário do Senado Federal, com 1000 desculpas. Queria afirmar que todo o meu trabalho na Câmara dos Deputados sempre foi, desde que assumi a presidência, senador Rodrigo Pacheco, afastar, repulsar, prevenir o fazimento de versões. A pior coisa que existe no Congresso Nacional é quando nascem versões. E essa versão que foi criada a respeito desta PEC, seja ela chamada do calote, seja ela chamada de paralela, seja ela chamada de qualquer outro adjetivo pejorativo sobre esse aspecto, foi nossa obrigação na Câmara lutar arduamente, governo, oposição, partidos de centro, dialogando, convergindo e debatendo, para que, senador Fernando Bezerra, o maior bem a ser alcançado por ela fosse a criação do pagamento do auxílio para mais de 20 milhões de brasileiros, de famílias de brasileiros que passam fome, muito especificamente na região de onde eu venho, que é o Nordeste do Brasil. Diferente do Centro-Oeste, estados produtores, milionários, do Sudeste, onde a renda per capita do brasileiro permite que um auxílio de R$400 não seja tão importante, mas para aquele que está abaixo da linha da pobreza na região Norte, na região Nordeste, principalmente, tenham a esperança de poder largar os ossos dos caminhões compactadores de lixo para deixar de com eles fazer sopa para os seus filhos. Isso foi o que nos moveu na Câmara. E aqui eu quero deixar bem claro a todos os senadores que usaram a tribuna e se expressaram de maneira bastante franca a respeito dos procedimentos. As assessorias da Câmara e do Senado, presidente Pacheco, as advocacias das duas casas, as secretarias gerais da mesa da Câmara e do Senado tiveram por parte do presidente da Câmara e do presidente do Senado autonomia total para fazer a promulgação técnica do que fosse comum às duas casas. E o compromisso que a Câmara assumiu, acima das versões criadas em cima de palanques para 22, que nós afastamos na Câmara dos Deputados. Porque o que importa é o que essa PEC vai gerar de segurança jurídica para o excesso de precatórios que existem no Brasil. Toda dívida tem que ser paga e reconhecida, mas absolutamente dentro de um limite de teto de gastos que nós temos que enfrentar. Já é bem-vinda pela Câmara dos Deputados a ideia do Senado Federal de tornar permanente o programa, de fazer com que uma comissão permanente de avaliação de precatórios, como eles nascem, como eles são julgados, como eles são calculados e aonde desembocam, seja aprovada no texto da Câmara. E o compromisso que a Câmara fez, de maneira firme, foi de procurar uma exceção ao seu regimento. Um precedente ainda na época do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, para poder, senador Amin, a pensar o texto do Senado Federal, a uma PEC que está pronta para tramitação na Câmara dos Deputados e podermos analisar direto no plenário da Câmara todas as respeitosas alterações que o Senado Federal fez. Controle de mérito nem a Câmara fará ao Senado, nem o Senado fará a Câmara,
Portanto, presidente Pacheco, com as devidas desculpas e quebra do protocolo do discurso que estava pronto para esse momento solene, o que nós podemos dizer é que nós viremos pautar esta PEC na terça-feira na Câmara dos Deputados, apreciar respeitosamente e com toda boa vontade, senador Carvalho, as alterações que o Senado fez, sem nenhum tipo de monitoramento à atividade de senadores e à atividade de deputados. A forma, eu quero reprisar as assessorias da Câmara, a quem eu respeito, os servidores daquela casa, e as assessorias do Senado trabalharam de forma independente, autônomas, com um único compromisso feito pelo presidente Pacheco e por mim, que foi justamente promulgar o que fosse textos iguais, coerentes das duas casas, porque é isso que a nossa legislação prevê. Perdão, deputado, senador Pacheco, pelo desabafo, porque realmente é. E saber que a Câmara dos Deputados, seus líderes partidários, representantes da oposição, do governo, do centro, de mais progressistas ou de menos progressistas, trabalharam arduamente e nós vamos fazer isso na próxima terça-feira. Muito obrigado e parabéns ao Senado pela contribuição de texto que deu à PEC dos precatórios.